Olá, amigos. Eu quero ler um comentário bem interessante do Alonso Marinho Horta. Obrigado, Alonso, pelo seu comentário. É um pouquinho longo. Diz o seguinte, por isso que eu parei até o carro. Bom dia, Luiz. Há alguns anos já assisto o seu canal. O conheci através do Easy e sempre levo muito em consideração a opinião de ambos, mesmo quando são contrárias. Afinal, sempre é bom ver uma boa argumentação contrária que nos atente para as falhas dos nossos próprios argumentos. E que também nos faça sair de uma bolha onde só ouvimos o que corrobora nosso viés. Concordo plenamente com ele. Porém, ultimamente, mesmo com alguma boa vontade, anda sendo difícil acompanhar o canal, porque às vezes a coisa degringola para um espantalho digno de nota. Tomemos o vídeo de hoje como exemplo. Ele está falando sobre o vídeo dos suspeitos de terem assassinado Marielle Franco. Tudo bem você querer fazer uma reflexão trazendo alguns casos pessoais para mostrar a questão da corrupção de alguns membros da corporação policial. Essa frase dele eu já não concordo muito, Alonso. Eu não acho que sejam apenas alguns membros da corporação policial. A minha sensação, o que eu percebo e pelo que eu recebo de informação, são muitos membros da corporação policial, infelizmente. E aí ele também diz que infelizmente mancha a todos, e isso ocupar boa parte do vídeo. Afinal, você está contextualizando o que fundamenta a sua opinião e mostra que sua ojeriza por gente que usa seu cargo, que deveria ser de servir a população, de modo torpe. Isso é algo extremamente nocivo. Um policial, um cara e qualquer outro funcionário público que use seu cargo para benefício próprio é algo realmente nocivo, extremamente. Porém, você gastou mais de 10 minutos do vídeo no caso, 5 minutos falando do atentado ao presidente, apenas 2 minutos sobre os suspeitos do assassinato da vereadora. Sim, o caso do presidente tem que ser investigado, mas o que ele tem a ver com a questão? São os mesmos investigadores que estão gastando tempo com um em detrimento do outro? Claro que não. Só tem um detalhe, eu vou já responder isso daí, tá? Eu sinceramente queria ter visto sua opinião sobre o fato de um sargento reformado estar morando num condomínio milionário. Dele não só ser vizinho do presidente há um bom tempo, como o filho do presidente ter namorado a filha do suspeito preso. Também saber sua opinião sobre um deles ter sido homenageado pelo filho do presidente na Câmara do Rio de Janeiro. Desta vez queria mesmo ouvir sua opinião sobre isso tudo, se acha que são apenas coincidências ou se acha bem grave essa ligação tão íntima da família presidencial com esse caso. Vamos lá, deixa eu colocar o telefone na base aqui. E vamos continuar a viagem. Estou pegando a estrada mais uma vez. Dessa vez eu não esqueci meus óculos. Ou será que eu esqueci? Não, tá aqui. Amigo Alonso, obrigado pela sua participação, pelo seu comentário. E vamos lá. Eu acho realmente muito estranho. Isso precisa ser investigado, mas isso só corrobora aquilo que eu falei, que você disse que eu gastei 10 minutos falando do meu caso. Na verdade, eu não estava falando apenas do meu caso, eu estava expondo essa banda podre da polícia que não é apenas no Rio de Janeiro, mas em várias cidades do Brasil, vários estados do Brasil, onde policiais têm atitudes corruptas. Eles extorquem a população. E esse exemplo que você deu aí, de um policial, sargento da PM, morar num condomínio de luxo na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, é algo que só confirma o que eu estou dizendo, que tem muita gente na polícia, e aquele filme lá retratava a realidade. Eu me lembro que eu falei disso também no meu vídeo sobre esses suspeitos. Isso precisa ser investigado, precisa ser corrigido urgentemente. Segunda coisa, o fato do namorado, do filho do Bolsonaro ter namorado a filha desse cara que morava nesse condomínio, pode ser sim uma coincidência. Pode ser. Eu não sei os detalhes da história, mas não sei se isso é algo relevante que possa ser considerado. Já o caso dele ter sido um outro filho ter homenageado na Assembleia Legislativa, isso aí já fica meio suspeito. É preciso sim que seja investigado. Eu quero lembrar a você, amigo Alonso, e aos demais do canal, que talvez não se lembrem, mas um dia depois da morte da Marielle Franco, eu fiz uma live, tá lá no canal,
Pode ir lá pesquisar, um ano atrás, hoje está fazendo um ano que ela foi assassinada. Então, um ano atrás, mais ou menos um dia depois do assassinato, eu fiz esse vídeo ao vivo. E nesse vídeo ao vivo eu me lembro muito bem que muita gente estava quase que aplaudindo o fato da Marielle ter sido assassinada da forma que foi. E o argumento que alguns davam os comentários estão lá ainda, pode ir lá olhar, eu não deletei nenhum comentário não. O argumento que muitos davam era que a Marielle estava defendendo bandidos. E naquela ocasião eu falei o seguinte: gente, mesmo se ela estivesse defendendo bandidos, isso não justifica assassiná-la, executá-la do jeito que ela foi executada. Eu nunca fui a favor da morte da Marielle, de forma alguma. O que eu estou falando, e que você inclusive cita no seu comentário, é que eu gastei uma boa parte do tempo, 5 minutos, falando do caso do Bolsonaro. Porque, na minha opinião, a imprensa não está agindo com a mesma veemência, dando a mesma ênfase ao fato de um candidato à presidência da República que estava no topo das campanhas, topo das pesquisas, melhor dizendo, ter sido esfaqueado no meio da rua durante a campanha, e a imprensa, em momento algum, se pergunta quem foi o mandante. E tem inclusive um outro comentário de um cara aí que deve ser petista, deve ser ligado ao PSOL, essa turma aí da esquerda, que me chama de canalha, porque eu estou querendo comparar a magnitude, segundo ele, a magnitude do assassinato da Marielle Franco. Magnitude por quê, cara pálida? Magnitude porque a mulher estava mexendo com policiais, ela estava mexendo com milicianos, ela estava incomodando essa turma. E é muito provável que esses caras que tenham assassinado, e agora as coisas se encaixam, um deles morava num condomínio de luxo, está claro que o cara tinha ganhos paralelos, muito provavelmente usando a farda para extorquir dinheiro de pessoas de baixa renda, enfim. Isso é comum no Brasil, entre policiais, mais comum ainda no Rio de Janeiro. Extorquir dinheiro e fazer uma fortuna, como agora está se descobrindo que o cara tinha jet ski, lancha, não sei o que, um monte de coisa. Então, é muito provável que a Marielle tenha sido morta porque ela estava incomodando essa banda podre da polícia do Rio de Janeiro. E, de novo, eu não sou a favor de que essa história não seja investigada a fundo. Tem sim que ser investigada a fundo. Agora, você não pode também, ao mesmo tempo, pegar esse caso e levantar, como a imprensa brasileira tem feito, e ao mesmo tempo esconder, sabe, quase que botar debaixo do tapete. Ah, tá bom, o cara tem um laudo aí que diz que ele é louco. Que conversa é essa, rapaz? Tem vários laudos, pelo menos 3 laudos, e os laudos são conflitantes. Por que um louco precisa de uma banca de advogados caríssima para o defender? Como é que se explica isso? Como é que se explica que um louco precisa de advogados que voaram de jatinho particular? Quem pagou isso? Qual o interesse de pegar advogados, uma banca de advogados caríssima, botar num jatinho particular e mandar para lá para defender um louco? Se o cara é louco, se ele já era louco, por que então não se falou isso logo no começo dessa confusão? Isso é história para boi dormir. Na minha opinião, e eu tenho direito sim de ter opinião, Bolsonaro foi vítima de uma orquestração. Pessoas por trás desse maluco, desse Adélio, estavam interessadas no fim do Bolsonaro porque ele estava na liderança da corrida presidencial. Simples assim. E a imprensa não está dando a ênfase que, na minha opinião, deveria dar. Agora, eu não acho que a morte da Marielle tem que ser passada em branco. Eu acho que tem que ser investigada sim, esses caras
que mataram, se é que foi eles mesmos que fizeram o crime, porque pelo que eu tenho visto, eu também não acessei nenhuma página desse inquérito, não tenho como falar isso baseado em fatos, estou falando baseado nas reportagens, e eu acho que essa é a realidade de todos os que comentam coisas na internet, baseado no que vê na imprensa, baseado no que vê nas reportagens. Eu não acho que ninguém tenha tido acesso às folhas do inquérito de nenhum dos casos, né? Do caso Bolsonaro e do caso da Marielle. Se alguém teve acesso aí, por favor, se pronuncie. Agora, o que eu acho é que pode sim esses caras terem agido sozinhos. E tem sim que se investigar tudo. Agora, como eu estava falando, eles são apenas suspeitos, porque até agora o que se viu na imprensa foi uma imagem muito de longe de um braço de um cara com a tatuagem, e aí o cara agora tem essa tatuagem, uma tatuagem semelhante, eu não sei, eu também não tenho todas as informações, mas o que estão se falando é o seguinte: não, ele tem uma tatuagem no braço, o cara que estava no carro que matou a Marielle também tem uma tatuagem no braço. Tá. Isso é prova suficiente? Eu não sei. Como eu falei, não tive acesso às páginas do inquérito. Não sei nem se essa tatuagem desse cara é igual à do outro. Enfim, o que eu estou dizendo é que precisa ser investigado. O caso da família Bolsonaro, quem acompanha esse canal deve ter visto alguns vídeos meus questionando o fato do Queiroz ter demorado pra caramba pra ir prestar o seu depoimento. Naquela entrevista que ele deu para uma repórter, aquela pergunta que hospital que ele estava internado, ele disse que, depois eu digo isso, o cara não lembrou na hora que hospital que ele afirmou estar internado. Quem é o cara que vai se internar no hospital e não lembra do hospital que estava internado? É claro que essa história estava mal contada, é claro que precisa ser investigado. Eu não tenho bandido de estimação, cara. Eu não tenho político de estimação, muito menos. Eu torço para que o Bolsonaro faça um bom governo. Por quê? Porque as propostas que o Bolsonaro estava trazendo, na minha opinião, e de novo eu tenho direito de ter opinião, elas eram mais condizentes com o que o Brasil precisa. O Haddad, além de ser réu em 32 inquéritos, que eu acho isso uma ofensa, o cara ser réu em vários inquéritos e sair candidato à presidência da República. Só no Brasil, bicho, um negócio desse. Só em países republiquetas de bananas é que a gente vê uma coisa dessa. O cara ser réu em mais de 30 processos e ter a petulância de ser candidato à presidência da República. Faça-me o favor, cara. Faça-me o favor. Pelo amor de Deus, use a sua inteligência. Então estava entre Haddad, que na verdade era um poste de um cara que a gente já sabe que fez mal ao Brasil, e tem malucos ainda que defendem Lula, que dizem que o Lula é um preso político, quando na verdade o Lula é um preso por corrupção. E agora o STF está deliberando para ver se crimes envolvendo dinheiro para campanha devem ser julgados pela Justiça Eleitoral ou pela Justiça Federal. Quer dizer, há um movimento no Brasil de se proteger esses bandidos que roubam o país, que debocham do Brasil. Lula estava do lado de Sérgio Cabral, que roubou bilhões. Agora o próprio Sérgio Cabral está dizendo: eu roubei, eu ficava assim com uma porção do dinheiro. Lula estava com ele o tempo todo, cara. Acorda, rapaz. Lula levanta, quer dizer que o Lula é a virgem do puteiro. Todos os outros meteram a mão. O Eduardo Cunha estava junto com o Lula. Michel Temer foi colocado lá pelo Lula. Foi Lula que fez a orquestração política. Eles gostam de usar uma outra palavra, né? Articulação política. Pois bem, articulação política para colocar Michel Temer
na vice-presidência da Dilma foi do Lula, para obter apoio do PMDB no governo, nas ações do governo do PT. Foi Lula que trouxe Michel Temer para lá, cara. Quer dizer, aí você vem me dizer, não, Lula é inocente, é um preso político. Que é isso, cara? Pelo amor de Deus, rapaz. Pensa direito. Pensa direito. Agora, voltando para a questão da Marielle, claro que tem que ser investigado, sim, rapaz. É claro, ninguém está dizendo aqui que não precisa investigar, que não. Não, eu estou dizendo que tem que ser investigado. E desde o primeiro momento, quando a Marielle foi assassinada, volte lá no canal que tem uma fala minha dizendo a mesma coisa que eu estou dizendo agora. Lamentável o que aconteceu, não é assim que se faz, não é dessa forma que você constrói um país melhor, assassinando pessoas que pensam diferente. Isso é loucura, bicho. Isso é loucura. Isso é um absurdo um negócio desse. Agora eu quero perguntar uma coisa para vocês. Estou na estrada aqui de novo, minha vida é viver na estrada, sou igual um caminhoneiro. Vivo na estrada. Eu estava assistindo ontem um vídeo da Jovem Pan e o Caio Coppola fez um comentário lendo uma fala de um outro cara que é do Instituto Mises, que ele cutuca a esquerda. E ele começa a perguntar, vocês acham então que esses dois aí que estão presos devem ter direito a regime semiaberto? Vocês acham que ele deve ter direito a indulto de Natal? Vocês acham que ele deve ter direito à progressão da pena? E ele começa a perguntar um monte de coisas que a esquerda defende para os bandidos. Mas eu queria saber se as mesmas coisas que a esquerda defende para os bandidos, ela também defende para esses dois bandidos que estão presos. Hein? Defende ou não? Porque me parece que a esquerda tem uma certa, sabe, tolerância com o mal feito, quando é deles. Quando é deles. Enquanto que uma pessoa séria deveria dizer o seguinte, não, meu amigo, vamos investigar tudo. Quem tiver que pagar, que pague. Como, por exemplo, o Bolsonaro falou isso naquela gravação que o Bebiano fez da conversa, mostrou lá. Não é nem uma gravação, foi uma conversa pelo WhatsApp. Acho que foi conversa pelo WhatsApp, não sei. Ou foi gravação. Me ajuda aí nos comentários. Acho que foi gravação, sim. Bolsonaro falando para o Bebiano, Bolsonaro disse o seguinte, meu amigo, quem tiver que responder, quem tiver que pagar pelo erro, que pague. Que pague. Essa é uma postura. Enquanto que a outra gravação que apareceu há um tempo atrás aí do Michel Temer, com relação a o Eduardo Cunha, que queria soltar a merda no ventilador com relação à corrupção do Brasil. E aí o interlocutor do Michel Temer, que eu não lembro agora na época quem era o cara que estava gravando essas conversas, e aí o Michel Temer ficou, não, essa gravação é ilegal, não sei o que, tal, não pode fazer um negócio desse, é uma gravação criminosa. Mas o Michel Temer estava dizendo, não, tem que manter essa mesada mesmo aí para manter o cara calado, manter o cara quieto. Tem que manter isso, viu? Estavam falando exatamente de uma verba, um dinheiro que tinha que está sendo pago, uma mesada, para um sujeito não abrir a boca, para não delatar todo mundo, para não delatar todo mundo, para não falar o que ele tinha escondido, que podia incriminar o próprio Michel Temer. Quer dizer, meu amigo, o nosso Brasil está realmente lascado, a palavra certa é essa. Nosso país está lascado.
o outro cara lá perguntando que belo cristão que você é, né? Rapaz, que loucura, bicho. Como é que você quer comparar a magnitude do assassinato de Marielle Franco? Que magnitude? Por quê? Porque ela era negra e homossexual? Para com isso, cara. Que coisa mais ridícula. Mataram, algum tempo depois, uma policial. Aliás, várias mulheres já foram mortas nesse Brasil. Policiais. Teve agora estou me lembrando aqui vagamente, uma que morava em Santa Catarina, estava de férias em Natal, estava com o marido e o marido foi colocado de joelho, com arma na cabeça, o bandido atirou, matou a mulher, enfim, a imprensa não fez o mesmo escarcéu que está fazendo, porque a Marielle Franco era negra e era homossexual. Cara, isso é absurdo, é uma vida humana igual a outra. Qualquer vida humana que morre no Brasil, assassinada, vítima dessa brutalidade, dessa estupidez que o Brasil está vivendo. 60 mil pessoas sendo assassinadas brutalmente por ano nesse país. Isso é mais do que uma guerra, cara. Isso é mais do que uma guerra. Tem que haver um basta nessa situação, tem que haver algo que pare com isso. Aí não, porque a Marielle era negra e era homossexual e ela lutava contra a milícia, contra os bandidos da banda podre da polícia. Tem que ser investigado, sim, dela e dos demais, assim como tem que ser investigado o fato da tentativa de assassinato do candidato à presidência da República que estava no topo das pesquisas. Em qualquer país sério do mundo, isso iria gerar uma grande investigação, uma grande cooperação entre polícias. Tudo, gente. É fácil de investigar. Essa história que estão dizendo aí que o cara é louco, é débil mental, isso é fácil de constatar. É fácil. É preciso que se esclareça essa história. E também é preciso que se esclareça a história do assassinato da Marielle Franco, assim como é preciso que se esclareça a história de muitos outros assassinatos brutais que têm acontecido nesse país e os responsáveis serem punidos, levados aos tribunais. Uma outra coisa que o cara perguntou lá na mensagem que o Caio Coppola leu é o seguinte: vocês também acham que eles devem ficar em liberdade porque as cadeias estão superlotadas? Porque essa era uma das bandeiras do Haddad, era liberar bandidos, era deixar bandidos que cometeram crimes menos pesados soltos, né? Claro que esse não se encaixa, né, no que ele queria, mas enfim. Ei, meu Deus do céu. Acorda, Brasil. Caramba. Gente, vou ficando por aqui no programa de hoje. Acho que eu já falei mais do que devia. Dá joinha se você gostou. Obrigado, amigo Alonso, pelo seu comentário, muito, muito inteligente. E lhe aconselho que você vá lá e olhe no histórico do canal, há um ano atrás mais ou menos, o meu vídeo que foi gravado ao vivo, foi uma live, onde eu falava exatamente sobre essa questão da morte da Marielle Franco. Tá bom? Dá joinha, pessoal, compartilha, passa pra frente, assina o canal. Tchau, pessoal.